Olá, pessoal. Boa noite a todos e a todas, né? Nossos companheiros de jornada, desse curso, curso de História Oral, 30 anos de procedimentos em pesquisa, do Neo em Rede. Essa é a nossa antepenúltima live, né? Nós ganhamos uma live extra no final, aí vocês vão esperar, né, a próxima, então teremos a final, o encerramento com o professor Seb, e essa é a nossa antepenúltima, né, com a nossa querida Marcela Boni, professora da Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, pesquisadora do NEO, USP, do NEO em Rede. Ela tem trabalhado, né, no ensino de História, mas a área da Marcela, né, que ela vem há algum tempo já e tem tido um papel fundamental na discussão desses temas, é precisamente a história das mulheres e das relações de gênero, né? E esse olhar da Marcela desses temas a partir da história oral. Hoje, o tema dessa live, né, é transcriação, né? Tem um tema, o título é grande, ela vai mostrar para vocês, mas é precisamente a transcriação, que ao mesmo tempo que é o espírito, né, dessa história oral que a gente milita, também o tema mais debatido, mais controverso, né? Inclusive, nessa divisão, né, da gente pensar aí os temas, quando a Marcela falou que queria falar de transcriação, eu fiquei pensando que, poxa, é um tema que eu adoro, é o tema da história oral que mais me mobiliza, né, é o tema da história oral que, para mim, né, caracteriza esse fazer história oral desse grupo, desse núcleo, porque ela implica em várias outras questões, vários outros conceitos, ela ao mesmo tempo que o final, né, aquilo que está imantando tudo na minha percepção. E a gente tem hoje o prazer de estar também aqui com o nosso querido professor, né, professor Zé Carlos Seb Bomei, que nos presenteia com sua presença e vai ficar conosco aqui hoje, né? O Seb dispensa apresentações, todos vocês já conhecem, e vai estar aqui juntos, né, junto com a gente, para poder conversarmos sobre história oral. Então, como é que vai acontecer hoje, né? A Marcela vai fazer uma apresentação, a gente vai, né, acompanhar essa apresentação, e assim que ela terminar, a gente vai abrir para discussão, vamos fazer as nossas perguntas, o professor fica à vontade para perguntar, para conduzir também, a hora que achar necessário, tá? Intervir, né, para conversar conosco, tá bom? E vocês também aí no chat podem se preparar para as perguntas, que a gente vai estar atento aqui. Obrigada pela presença de todos, já estou vendo que a Suzana chegou, a Malu, a Carla. Estamos bem acompanhados hoje. Um beijo, vamos lá. Marcelinha, comece. Olá, boa noite, Fabiola querida, professor querido, é um prazer, é uma honra, né, mais uma vez estar aqui, né, nesses vários ciclos, né, esse já é o segundo ciclo de lives que o NEL está promovendo, e depois a gente fala, inclusive, né, do quanto essa é uma live que é parte de um curso maior, mas enfim, queria agradecer a oportunidade, que é sempre muito maravilhosa, e nesse caso, falar sobre um assunto que nós estávamos aqui falando nos bastidores, né, o quanto nos é importante. Para mim, então, eu tenho que dizer que talvez a minha paixão pela história oral tenha acontecido quando eu me deparei com a transcriação, né? E eu tenho percebido ao longo dessa minha trajetória, né, desde que eu entrei para o NEL, que foi em 2006, então se vão aí uns 15 anos, né, de história, que não é o tanto de história que a Fabiola tem, né, muito menos que o professor, enfim, são pessoas
que tem uma estrada aí muito maior. Deixa eu só perguntar uma coisa, está muito ruído aqui na minha fala? Porque acho Sim, que um tem algum pouquinho. microfone. Professor, do seu microfone, o do professor, da Fabiola, acho que agora melhorou, que estava apitando aqui no. Agora acho que vai melhor. Mas, enfim, eu estou muito feliz de estar aqui nesse dia para falar sobre esse assunto, que é um assunto que nessa minha estrada aí de 15 anos e com várias oportunidades de participar de formações, né, tanto sendo aluna quanto sendo também formadora, né, aprendendo muito com o professor Fabiola, Suzana, Andréa, enfim, toda essa trupe. A transcriação também é aquilo que parece ser mais abstrato para as pessoas que não conhecem, né, esse procedimento. Então, eu fiquei muito feliz com a oportunidade de falar um pouquinho sobre isso, e quando eu digo um pouquinho é porque eu me sinto uma aprendiz eterna, né? Afinal de contas, a transcriação, assim como todos os outros procedimentos de história oral, nos desafiam, né? Conforme novas demandas vão surgindo. E, bom, para não me estender demais, porque como boa geminiana eu falo sem parar, eu preparei aqui uns slides para me orientar e também eu acho que para ajudar na compreensão de quem estiver acompanhando, justamente por ser, né, um termo que muitas vezes é confundido com transcrição, e aí, né, o que é, e aí eu trouxe também um breve exemplo que eu acho que pode ajudar a gente aí nesse caminho. Então, eu vou compartilhar aqui esses slides e tentar passar o mais rápido possível, porque o bacana, com certeza, é conversar, né? Então, como a Fabiola comentou, o título dessa live de hoje é comprido, mas o central é a transcriação, né? Mas pensando como uma questão teórico-metodológica, né? Como um procedimento dentre todos que fazem parte, né, da história oral. Eu acho que não tem como falar da transcriação sem mencionar, né, que ela é a etapa final de 3, né, que são essenciais, e que nem todas as pessoas, todos os pesquisadores e pesquisadoras se utilizam dessas 3 etapas, né? Então, a primeira delas, e depois eu trouxe também uma breve definição de cada uma, é a mais conhecida, é aquela passagem literal, né, daquilo que é gravado. E aí a gente pensa na história oral como a gravação em áudio, mas a gente pode transferir isso também para o audiovisual. A textualização seria uma segunda etapa em que já há mudanças na estrutura do texto, mas ainda não há o que a gente chamaria de transcriação, que é esse momento final que a gente pode trazer já como uma palavra associada, né, a palavra tradução, e eu acho que mais adiante isso vai ficar ainda mais claro. Mas caminhando aqui. Bom, peguei um trechinho, né, da Suzana e do professor Seb, que está lá no Guia Prático de História Oral, que, né, descreve o que é a transcrição, que pode parecer algo óbvio, mas acho que vale a pena a gente reforçar, né? Que geralmente é aquele ato de conversão do conteúdo, né, do gravado para o escrito. E nisso está contida a ideia de uma cópia perfeita e fiel da gravação. Acho que essa ideia de fidelidade também é legal a gente já pensar nela como algo que não necessariamente é assim, né? Bom, uma passagem completa dos diálogos, sons, exatamente como eles foram captados, né? Incluindo todos os ruídos, barulhos, que são independentes da entrevista, então, campainhas, telefones, risos, latidos de cachorros, né? Enfim, todos os erros aí, eu não sei nem se a gente vale a pena usar esse termo, né? Porque não é nenhuma questão de certo ou errado do erro, mas é a ideia de que tudo, exatamente tudo que foi gravado, passa para o código escrito, né? Mas a gente está aqui para falar da transcriação e ela passa, né, primeiro pela transcrição,
que é necessária, e, num segundo momento, né, a textualização. E aí eu trouxe um pequeno trecho, né, uma pequena citação da professora Yara Dulce Bandeira de Ataíde, que diz que a textualização é o trabalho que segue a transcrição, em que as perguntas são incorporadas ao texto ou deles retiradas, né, dependendo das necessidades, e onde já há um processo de elaboração linguística, e que o que é o importante, né, tem como objetivo tornar o discurso oral inteligível quando transcrito. Então, já existe aí uma preocupação, né, com esse texto, né, com uma questão que é também estética. Né? Então, não está pensando somente em algo mecânico de transposição, né, do que está gravado para o que está escrito. Mas transcriação, né, é o que nos trouxe aqui. E aí a origem, né, desse conceito não está na história oral. Então, não sei se todo mundo sabe, né, mas é um conceito que vem da tradução. E aí a gente tem, né, como grandes referenciais no Brasil, porque é importante dizer que também, né, esses autores, né, o Augusto e o Haroldo de Campos, também se inspiraram em outros tradutores, né, em outros teóricos da tradução e da literatura, que não são brasileiros, né, mas no Brasil são os principais referenciais, e que aí a gente tem o nosso principal referencial, pensando em história oral, que está aqui conosco, o professor Sebe, que parte, né, muito dessa proposta da transcriação para pensar o texto e o documento, né, em história oral. E aí eu estou aqui estou fazendo que nem as meninas que pegam os manuais, né? A primeira vez que eu li sobre transcriação, a Fá, ela tem todos os manuais. Eu comecei no quarto, o quarto manual, que tem lá no fim, né, falando sobre transcrição e textualização e transcrição, né, assim, mais sinteticamente. Mas, enfim, depois a coisa vai se apurando, né, e vai tomando mais espaço nesses textos dos manuais, do História Oral, Como Fazer, Como Pensar, que é o da FAI do professor, ó, os nossos dois divos que estão aí. Mas, enfim, eu gosto de pensar, e aí, né, isso está bastante presente nos textos do Haroldo de Campos, a ideia da tradução como uma atividade crítica, no sentido de que há uma autoria, né, em que há uma criatividade, em que há um processo, um trabalho que vai muito além daquilo que a gente poderia supor ao falar desses outros processos textuais, né, a transcrição e mesmo a textualização. E aí esse pequeno trecho está falando sobre, né, nessa transposição linguística, ser necessário conhecer o texto e o contexto, né, ao qual a tradução irá se operar. Então, quando se fala da transcriação na tradução literária, né, o que o Haroldo de Campos e outros teóricos também falam é que não basta você ter o texto de uma língua e passar para outra língua, é necessário você conhecer, além daquele texto, o contexto no qual ele foi escrito, né, quem é o autor daquele texto, né, em que situação ele foi produzido, e tudo isso vai estar também relacionado com toda a ambientação do momento da tradução. Quem está fazendo a tradução? Para quem é o público, né, que esse texto traduzido vai se dirigir? Então, todas essas dimensões, né, que estão presentes nesse processo de tradução crítica, né, ou seja, um processo que vai muito além de pegar as palavras de uma língua e colocar na outra, trazem o quanto esse conceito é importante para a história oral. Então, até aqui a gente está falando de uma questão, né, da tradução literária.
Mas quando a gente pensa na história oral, a gente também está se referindo a duas línguas diferentes, né? A língua oral e a língua escrita, que possuem códigos que são diferentes e que merecem, assim, ser, né, tratados esses dois elementos. E, partindo disso, né, a transcriação como tradução, aqui eu fiz um esqueminha que eu acho que tenta relacionar um pouco a ideia que está presente na tradução literária e aqui a gente pode pensar nessa transposição para a história oral, que foi feita pelo nosso maravilhoso professor Sebe, que depois pode dizer, se eu falar alguma bobagem, o professor já fala, opa! Mas assim, pensando que o texto, no caso, né, que vai ser traduzido, no caso da história oral, é aquele texto falado, né, aquilo que vem, né, da oralidade, que vai ser registrado, seja num suporte somente de áudio ou mesmo no audiovisual. O contexto, né, que um tradutor literário teria que se inteirar para fazer essa tradução, seria a própria entrevista e aquilo que a gente produz como um caderno de campo, né? Ou seja, onde as impressões de toda a situação são registradas e que vão poder fazer parte desse processo transcriativo, né? E o autor, quem é a pessoa, né, que produz esse texto, que é o nosso colaborador ou colaboradora, que a gente precisa conhecer, né, também para além daquele momento estrito da fala que é gravada no áudio ou no audiovisual. Então, essa ideia da transcriação como tradução, que tem origem na literatura e é brilhantemente transposta para a história oral, eu acredito muito que é aquilo que dá a potência das narrativas que são resultados das pesquisas que a gente faz. Não que a transcrição não seja importante, ou que a textualização não seja já uma etapa que dê conta de, enfim, contemplar expectativas de determinados projetos, mas a transcriação, ela de fato, acredito, acaba traduzindo, né, usando mais uma vez o termo, aquilo que a gente, como pesquisador, gostaria de trazer para, enfim, para o público, né? Até como uma forma de corresponder à colaboração, né? Ou seja, aquilo que o nosso interlocutor, nossa interlocutora doa para nós durante nossas pesquisas, né? É o resultado dessa narrativa do sentido do que foi dito muito mais daquilo que foi simplesmente pronunciado. Eu acho que esse é o grande lance. E aí, em história oral, né, para nós do NEL, a transcriação é o que seria o documento final que é submetido, né? Depois, e aí a gente tem, né, acho que uma live só para falar sobre a ideia de colaboração, mas a ideia é que esse documento, que vai sim passar por transformações, né, e vai assumir a criatividade de quem está fazendo a transcriação e essa interlocução, acaba sendo esse documento que para nós é o essencial, né, o resultado de fato. E aí, aqui, né, dizendo que é usado por alguns pesquisadores e algumas pesquisadoras, e mais ou menos sintetizando aquilo que eu disse anteriormente, né, com a origem na tradução e tendo Augusto e Haroldo de Campos, mas na história oral tendo o professor Sebe como grande responsável, né, por fazer essa incorporação. E aí, aqui mais um pequeno trecho dizendo dessa questão, né, de que palavra por palavra nunca vai dar conta de assumir os sentidos, e eu gosto muito de pensar, eu acho que eu sou eternamente adolescente, né, então eu sempre penso em adolescente traduzindo música do inglês, né, que geralmente aqui no Brasil, né, feliz ou infelizmente, é a língua da maioria das músicas, e aí aquela decepção, né,
que você acha que vai traduzir lá todas as palavras e vai ter um significado que te emocione, que te, né, impulsa. Gente, nada mais decepcionante, né? E aí dá para entender. E quando a gente lê, enfim, essa questão da transcriação para poesia, principalmente, é muito interessante notar o quanto essa questão do palavra por palavra não dá conta absolutamente em traduzir os significados, inclusive até mesmo nas questões formais, né? Porque quando se fala de poesia, a gente tem que reconhecer o papel da rima, das sílabas poéticas, né? Das estrofes, e aí essa necessidade de uma tradução crítica que leve em conta essas línguas que são diferentes. E no caso da oralidade e da escrita, a gente está falando da mesma coisa, né? Bom, para não me estender tanto, eu trouxe um pequeno exemplo que eu vou só situar para vocês rapidinho. Fez parte de um projeto que não teve uma continuidade alongada, que teve uma vida relativamente curta, mas ainda é possível que ele seja retomado. Foi um projeto desenvolvido junto ao grupo de pesquisa em gênero e história da USP, do Departamento de História, que buscava entrevistar mulheres militantes do MTST aqui de São Paulo, e nós fizemos 2 entrevistas, mas em função de todas as questões de tempo, espaço e depois pandemia, etc., a gente, enfim, não conseguiu fazer mais entrevistas. Mas eu trouxe um pequeno trecho que foi, né, devidamente autorizado. A entrevistada é a Luciana, e eu e a Aline, né, nós fizemos em dupla essa entrevista. Eu peguei um trecho que a pergunta foi minha e trouxe esse texto transcrito, literalmente, e transcriado. Gostaria de, apesar de saber que a leitura é sempre uma coisa meio enfadonha, vou fazer só desse trechinho para vocês, de repente, visualizarem o que foi essa transcriação, né, para mim, nesse caso, nesse projeto. Então, eu vou ler bem rapidinho, tá? Então, eu pergunto, ô Lu, quando você falou da casa que vocês moravam, tal, era onde? Que lugar que era? Você falou que você é de São Paulo. Aí ela responde, eu nasci em São Paulo numa época de ditadura, em 1975. Meu pai conta que na época tinha muito preconceito por ser preto e tinha tido os filhos doentes por conta da situação da minha mãe. Meus irmãos, alguns nasceram saudáveis, outros não. Foram morar de favor na casa da família, de uma tia da gente, mas essa tia era perversa. Tia Dolores, né? Ela conta que para fazer a comida tinha que fazer com querosene, tinha que fazer no querosene. Quando tinha que lavar roupa, só sexta, né? Minha tia ligava a água, e aí meu pai foi na delegacia para pedir para invadir uma casa, e o delegado falou para ele assim, você tá louco, veio aqui para pedir para cometer um crime. Você quer ir preso? E aí, risos, né? Aí ele, não sabendo o que fazer, desesperado, se juntou a um grupo de pessoas, pegaram um terreno vazio que estava lá e fizeram um barraco para morar. É uma transcrição que tá até boa, mas tem algumas que são muito mais entrecortadas, enfim. Mas o exemplo de transcriação talvez dê conta de mostrar a diferença, né? Aí, e lembrando, né? Eu fiz essa transcriação. Se outra pessoa fizesse, ela poderia ser completamente diferente. Eu já vou contar um episódio bem rapidinho para finalizar. Mas aqui vai a minha transcriação. Nasci em São Paulo no ano de 1975, época da ditadura. Meu pai conta que na época tinha muito preconceito por ser preto e ter filhos doentes. Por conta da situação da minha mãe, alguns dos meus irmãos nasceram saudáveis, outros não. Meus pais foram morar de favor na casa da tia Dolores, mas ela era perversa. Eles contam que para fazer comida tinham que usar querosene. Para lavar a roupa só podia de sexta-feira, que era quando minha tia ligava a água. Então meu pai foi na delegacia pedir para invadir uma casa e o delegado falou: "Você tá louco? Veio aqui pedir para cometer um crime? Você quer ir preso?" Hoje, quando lembro, dou risada, mas a coisa era bem séria. Ele, sem saber o que fazer, desesperado, se juntou a um grupo de pessoas, pegaram um terreno vazio e fizeram um barraco para morar.
Enfim, foram utilizados vários recursos textuais, né, próprios da língua escrita, que, ao meu ver, tornaram essa narrativa muito mais próxima daquilo que ela me contou, do que a transcrição literal poderia oferecer. Né? Esse era o sentido do que ela me falou. Por exemplo, quando ela riu, e na transcrição tinha o RSS, né? Era um riso de nervoso e, ao mesmo tempo, de fazer essa retrospectiva, e que eu, né, coloquei em palavras como uma sensação, enfim, daquilo que eu também entendi, né, olhando para ela. Então, o meu caderno de campo foi importante nesse momento. E só para finalizar, queria ressaltar a importância da pontuação. Pode parecer uma bobagem, mas o uso da pontuação ele faz toda a diferença no momento de você produzir esse texto, né? E a experiência que eu queria compartilhar para finalizar. Em muitos momentos nos cursos de formação de história oral, quando a gente fala de transcriação, por ser este tema tão abstrato, já foi proposta a atividade de todo mundo que tivesse presente transcriasse um parágrafo. Eu contei isso para o professor, ele ficou meio assim, não, mas acho que isso não dá muito certo, não. Mas é impressionante como, bom, na ocasião, uma delas, a gente pegou um texto da Van, ouvimos o áudio, a gente leu a transcrição literal, e aí a gente não leu a transcrição dela, mas cada pessoa pegou um trecho, o mesmo parágrafo, e fez a transcriação. É impressionante porque a gente estava, sei lá, em 15 pessoas e não houve nenhuma idêntica à outra. E isso demonstra essa questão da tradução e do quanto isso faz parte de um processo de crítica textual, e que nesse caso foi muito mais descompromissado, porque a transcriação ela depende muito também desse momento de entrevista, de interlocução e de todos esses processos pelos quais eu passei rapidamente, mas eu espero que tenha ficado claro. E aí eu gostaria de encerrar aqui. Vou tirar a telinha, tá bom? Acho que eu falei muito, né? Não falou nada muito, não. Foi ótima, perfeita. Muito bom. Excelente, Mar. Eu acho que sua fala, né, didática e, ao mesmo tempo, poética e profunda, né, dá uma dimensão do que a transcriação é, né, para a história oral, né? Eu acho que o Seb quer falar alguma coisa. Bem, boa noite a todas e a todos. Eu queria primeiro agradecer a oportunidade de estar aqui mais uma vez com a Fabiola e com a Marcela, em continuidade de discussões que a gente tem tido ao longo de 30 anos. Né? Eu, particularmente, tenho muita dificuldade de falar sobre transcriação, acho que, para mim, é o enrosco mais grave do processo de discussão sobre história oral, porque é exatamente o ponto final de toda uma trajetória. Mas eu queria, além de saudar tudo que a Marcela falou, tão bem claro, também propor um outro nível de transcriação, que é de desnaturalização das situações. Ou seja, a vida acontece. Se a gente, então, não para e dá uma atenção específica a determinada circunstância, ela continua naturalmente. Então, o que nós fazemos em história oral é um processo de desnaturalização, de transcriação de determinados episódios, ou temas, ou fatos, ou situações. Então, eu coloco 2 níveis de transcriação. O próprio projeto. O projeto é uma transcriação de uma situação que passaria
na rotina do tempo sem uma notabilidade, né? E a outra, que é essa que a Marcela tão bem ressaltou, que é da passagem do oral para o escrito, da expressão oral para a expressão escrita, que, como ela disse, são dois códigos diferentes. Mas aí que se situa um dos grandes problemas, não é, para quem aceita a transcriação com uma certa naturalidade. Está lógico que o que é falado não é o que é escrito, né? Os meus gestos, por exemplo, não estão gravados. Eu sempre me lembro da primeira experiência que eu tive nessa seara, que foi de uma mãe do Acari, de uma favela do Rio, que contava sobre o assassinato dos filhos. E ela chorava muito, mas não estava escrito, olha, eu estou chorando. E eu não podia traduzir o texto sem colocar as lágrimas da mãe. E isso implica uma situação que nós temos que enfrentar com valentia. Isto é interferência no texto, lógico que é. É por isso que eu sou colaborador, que eu estou lá para negociar essas passagens, essas interferências, não é? E aí vem uma outra questão. Mas não foi exatamente como aconteceu. Lógico que não foi exatamente como aconteceu. E aí eu tenho uma certa perplexidade com o pessoal que gosta de história oral, elogia a história oral, e que se diz antipositivista. Mas na hora de qualificação do texto, mas não foi assim exatamente que aconteceu. Este paradoxo me intriga demais, não é? E intriga, inclusive, porque há o que normalmente as pessoas consideram erros de português, ou de língua, ou condições vernaculares complexas, que nós poderíamos chamar de marcas. É lógico que se eu vou entrevistar, por exemplo, um árabe, ele vai, ao falar português, ter muitas dificuldades entre o masculino e o feminino, né? Há vestido ou garrafa, enfim, alemães, enfim, estrangeiros quase sempre têm isto. É lógico que eu tenho que demonstrar isto no texto, aspas, traduzido ou transcriado, certo? Mas eu tenho que negociar a leitura. Imaginem vocês pegar um japonês, não é, que faz uma entrevista e você colocar exatamente como ele falou. Ninguém vai conseguir ler o texto até o fim. O mesmo se diz de línguas indígenas e de outras condições linguísticas que são expressadas em português, no nosso caso. Bem, o que fazer? Há um exemplo notável que eu sempre recomendo, que é Me Chamo Rigoberta Menchú, onde desde o começo me chamo já tem uma marca de língua, marca não erro, não é? Onde então eu tenho que dar uma demonstração ao longo do relato todo dessas presenças, mas eu preciso fazer que o texto seja entendido. E isso traz uma discussão final para a gente enfrentar essa situação, que é a fidelidade. Nós temos que ser fiel à mensagem e não palavra por palavra.
nós temos que ser honestos no entendimento, e por isso que nós fazemos a entrevista, para enlaçar a nossa apreensão de qual é a mensagem. E a mensagem está no todo, está na floresta e não na árvore. Certo? Com isso, eu dou um parênteses nessa conversa toda. Excelente. Ouvindo você falar, acho que tem muitos exemplos, né, ao longo desse seu tempo de trabalho com história oral, com pesquisa. Você deu esse exemplo do curso. Tem algum outro exemplo? Porque quando a gente trabalha, por exemplo, com pessoas letradas, né, pessoas que já têm o que a gente está chamando de espaço de fala, né, é professor, é cientista, é alguém que está, de alguma maneira, o tempo inteiro lidando com a escrita, né? Então, ele escreve um memorial, ele fala sobre ele se comunica, ele se apresenta. De uma transcriação feita, por exemplo, com analfabetos, com pessoas que não têm, não é, traquejo com a escrita, e como que fica, né, a transcriação? E depois, queria falar para vocês de uma experiência que eu tive com os orientandos da professora Áurea. A gente já vem conversando, já conversei com o SEB algumas vezes sobre as experiências que eu vivi lá com os orientandos da Áurea, que tem um entendimento da transcriação muito interessante, ou seja, que extrapola, de fato, o texto, não é? E a colaboração. É muito interessante a maneira como que alguns trabalhos solucionaram a inserção, por exemplo, da dança, da música, da fotografia, na fala dos narradores, né? Tem um texto, por exemplo, transcriado, que é todo dançado. Eu não sei te explicar isso, só você vendo, porque é muito visual, não é? Então, outras alternativas que estão aparecendo para expressar, não é, interioridade, já que a transcriação é essa busca de sentido do outro, essas interioridades. Então, queria que vocês falassem um pouco sobre essas duas questões, que é fazer transcriação com pessoas letradas, com espaço de fala, né, com essa que já tem essa experiência da escrita, de falar sobre si, e pessoas que não têm tanta experiência com a escrita e também não têm tanta experiência e têm oportunidade de falar sobre si. Esse é o primeiro. E depois as outras possibilidades de transcriação. Bom, eu acho que o professor vai ter muito mais aí, experiências variadas para comentar, mas eu acho que o principal elemento é difícil explicar porque envolve um aspecto intersubjetivo que eu acho que é importante, né? Acho que não dá para descolar, por exemplo, do papel da colaboração, no sentido de que existe, né, nesse texto transcriado essa interlocução. Então, a base, né, a narrativa, vem desses colaboradores, dessas colaboradoras, mas nesse texto muitas das decisões, né, são tomadas, decisões estéticas do texto, principalmente, são tomadas por nós, e aí eu acho que vem uma questão de discernimento, de compreensão de como essa pessoa gostaria de ser traduzida, né? E isso envolve também muitas vezes idas e vindas do texto para que se chegue nesse formato, né? Então, ter essa paciência de entender. Às vezes, isso pode acontecer na primeira escrita. Eu tenho um caso que eu acho muito significativo para a minha história, que foi a primeira entrevista da minha pesquisa de mestrado com a dona Conceição Paganelli, que era a líder, né, das mães de internos da Fundação Casa, que eu entrevistei. Foram 2 entrevistas, e na transcriação, foi a minha primeira transcriação, então por isso que eu estou contando com
né, com esse peso assim do que significou para mim, porque a narrativa em si, eu tinha medo de mexer muito, né? E o professor tem as falas dele sobre isso, né? Ou mexe ou não mexe, não tem meio termo, né? A transcriação é você assumir esse papel de autor também, né? E eu, enfim, cheguei num ponto em que não tinha um final naquela história, né? Um trabalho de história oral de vida e que, fazendo a composição do texto, faltava uma finalização e eu fiz um parágrafo final, né, mas escrito em primeira pessoa e, obviamente, baseada em tudo aquilo que eu tinha ouvido, né? E quando eu levei o texto para a dona Conceição conferir e validar, eu falei, a senhora percebeu alguma coisa, né, no texto? Aí ela, não, tá tudo certo, gostei, né? Eu falei para ela, olha, mas e no final, a senhora percebeu que eu escrevi esse parágrafo final, né? Aí ela falou, mas essas são palavras minhas, então tá tudo certo, né? Ou seja, eu escrevi, aquilo não estava gravado, mas quando eu reforcei, porque ela não percebeu de primeira, né? O que ela me disse, que me deu a dimensão do que é a validação em história oral, foi quando ela falou, mas essas são palavras minhas, entendeu? E quando ela falou esse entendeu, para mim, né? É porque, de fato, eu entendi o que ela queria dizer. Então, eu vejo nesse um dos maiores exemplos, né, do poder da transcriação, quando ela, de fato, acontece em colaboração, e isso envolve o respeito pela alteridade e a noção de quem é essa pessoa. Então, é evidente que se for uma pessoa mais humilde na sua fala, né, aí você deu o exemplo de uma pessoa analfabeta, e o professor tem projetos, né, com pessoas analfabetas, é muito provável que apareça nessa fala, né, por exemplo, questões de concordância, questões que para a norma culta seriam erros, né, na grafia, ali no texto escrito. E aí eu, particularmente, não vejo a necessidade de reforçar isso que pode ser um estigma para aquela narrativa. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que ter elementos que identifiquem aquela pessoa, né, é algo necessário, mas isso precisa ser medido. Eu acho que o excesso, eu vejo a transcriação também como uma ideia de economia das palavras, né? Porque na fala a gente pode repetir inúmeras vezes vários termos, né, que podem ser vistos de linguagem Sim. ou não, mas eu acho que no final das contas, é um processo colaborativo mesmo, né? E de entendimento de quem é essa pessoa. Ao mesmo tempo que, só para citar mais um exemplo, exemplo, vai transcrever isso, vai ficar uma coisa horrorosa. Uma amiga que fez um trabalho com professores e que não transcriou, ela só pôde transcrever. E na transcrição, quando retornada para as pessoas ficaram arrasadas. Tipo, não quero que seja assim, porque se é para deixar escrito assim, eu mesma escrevo de outro jeito, porque eu não quero que a minha imagem como educadora, um educador, alguém que tem que aparecer ali, né, que sabe escrever, com esse monte de erros, que na verdade para fala não são erros, né? Faz parte da oralidade. E aí eu acho que é uma resposta que não tem uma só possibilidade, né? Vai depender de cada situação e de cada relação entre entrevistadores, entrevistados, entrevistadas. Ótimo, perfeito. Quer falar alguma coisa, professor? Antes de eu passar para as perguntas aqui do chat. Quero sim, rapidinho, só lembrar em que contexto se dá o abrasileiramento da captura da ideia de transcriação. Com os concretistas, então, Haroldo de Campos, principalmente, vai trabalhar com
jogos de palavras em composições, em espaços diferentes, enfim, eles vão trabalhar com ideias de representações de linguagem que não eram as convencionais de sujeito, verbo, predicado, uma coisa depois da outra. É nesse contexto que se apropria o conceito de transcriação. De outro lado, também, nós temos que pensar, e essa já é uma reflexão mais refinada, na beleza de trabalhar com as diferenças, não é? Porque é mais fácil eu, professor universitário, interpretar um outro professor universitário e a gente fazer um trabalho onde ele fale, use uma expressão, por exemplo, fim de século, e eu entendo que fim de século está ligada a uma concepção historiográfica, etc. Não é? Então, é mais, vamos dizer, imediato a gente entender. Agora, o bom mesmo e o grande exercício, que é o exercício democrático por excelência, é trabalhar com a diferença. Então, uma mulher entrevistando um homem, uma mulher da academia entrevistando um homem analfabeto. É nessas relações que a gente entende o processo de diferenciação, que é uma das razões da busca de uma atualidade da história oral. A história oral tem muito mais sido usada no conceito das identidades do que das diferenças. E isto é, assim, uma prática que a gente tem que pensar melhor onde é que está exatamente o pacto de compreensão. Está na diferença, certo? Não no recalque das identidades. Eu tenho cada dia mais trabalhado menos com o conceito de identidade, que eu acho muito perigoso. Hitler adorava o conceito de identidade. Eu tenho trabalhado agora com o conceito de comunidade de destino. Quer dizer, o que é na diferença que junta as pessoas e marca uma experiência. E como é que, pela entrevista, nós podemos expressar isto. Não é? Então, eu estou, com todo o exagero da palavra, amando trabalhar com mulheres analfabetas, certo? Que vêm de outros estados, que não têm onde morar, que moram de favor. É exatamente em como eu vou traduzir toda essa outra experiência que eu vou me colocar como alguém que vai discutir isso num escopo maior. Perfeito. Muito para falar, mas vamos ficar... Muito. Olha só, além de muitos elogios, né, muitos agradecimentos, o comparecimento de uma pessoa muito bacana, muita gente do norte, tem o pessoal que era orientando da professora Áurea, que estão todos, um está no Pará, o outro está no Amazonas, o Cláudio, o William, a Márcia, a Suzana, um monte de gente aqui, Kleberson. Então, muita gente falando, né, sobre a importância do tema, e aí tem uma questão do Kleberson, que a gente respondeu aqui no site, mas de repente, no chat, mas aí não sei se valeria a pena. Eu vou colocar aqui só para a gente ter como uma possibilidade, né, acho que é importante essa pergunta. Em um uso apenas instrumental da história oral seria um problema, não é? Aqui eu respondi para ele que, na verdade, não seria um problema, seria outra história oral, né? Seria uma outra linha de história oral, uma outra forma de se fazer trabalhos com histórias, né? Com entrevistas, com história de vida. Então, não acho que seja um problema, não sei o que é que vocês pensam, mas é uma outra coisa, uma outra abordagem, né? Podem ficar à vontade para falar aí, enquanto eu estou pescando aqui as perguntas.
Eu também tenho explorado agora o conceito de história oral aplicada. Uhum. Depende do projeto que você faz, um projeto para determinadas circunstâncias. Por exemplo, eu acabei participando de um projeto sobre os catadores de resíduos lixeiros de Curitiba, né, onde a prefeitura, então, contratou o nosso trabalho para ver quais as práticas que poderiam ser usadas. Por exemplo, as mulheres catadoras garis menstruadas não poderiam sair nos dias devidos para o trabalho. Então, isto é instrumentalizar para um determinado projeto, não é? Que tem que ser entendido na chave da história oral aplicada. Há uma intenção do projeto que é dirigido, que é instrumental nesse sentido. Recomendo que leia o meu último livro, História Oral Aplicada. Certamente. Eu acho que essa pergunta do Kleberson tem a ver também com uma dúvida que muitas pessoas trazem, que é, mas no meu projeto eu sou obrigada a usar a transcriação, sabendo que exige toda essa reflexão teórica por trás, será que não é suficiente só a transcrição, ou então uma textualização que já suavize algumas questões, e de fato eu acho que isso não é só um problema individual, dependendo do programa de pós-graduação em que a pessoa está inserida, ela nem pode, né, fazer todo esse procedimento. Então, feliz sou eu que pude fazer. Eu. E acho que faz toda a diferença, mas entendo que não são todos os espaços acadêmicos, e aqui a gente fala de muitas pessoas que buscam, né, o conhecimento dos procedimentos da história oral para aplicarem nesses ambientes Campos. Que acho que é como o professor disse, cada projeto tem espaço para determinadas práticas, né, e outras não. E acho que aí a história oral sendo apenas instrumental nesse sentido também é uma possibilidade, né? Mas claro, a transcrição é muito mais legal. Tem uma questão que a Carol trouxe que ela complementa. Então, ela fala, minha questão é sobre a aproximação com a antropologia. É sobre captar a piscadela de Geertz, né? E aí, a transcriação é sobre a piscadela do Geertz. Bem, não há como negar a aproximação do Geertz. Geertz enfim, nos diz muito sempre, né? Mas eu acho que na história oral nós permitimos uma subjetividade maior, ou seja, a nossa produção de texto implica em absorver sensações, impressões, que eu acho que na antropologia são mais metodologizadas. Há mais critérios de formação, de produção. Mas eu queria pegar também uma carona na questão anterior e dizer que tem gente, é muito estranho o que eu vou dizer, mas que tem um jeito especial. Normalmente o pessoal de literatura, ou que lê muito, vai muito mais lisamente para a transcriação do que o pessoal que tem determinadas barreiras metodológicas. Não é? Tem gente que capta isso assim, sem precisar todo o refinamento teórico, não é? E vai.
Eu tenho um exemplo disso agora, estou vivenciando isso agora. A gente tem um projeto de memória do Barco da Saúde, que a gente está trabalhando com história oral de vida, entrevistando as pessoas que foram nas expedições, e tem uma aluna que foi ela basicamente que idealizou junto com outra professora lá. Eu fui chamada, o projeto já estava em elaboração, assim, a ideia já tinha surgido, e me chamaram por conta da história oral, e aí a gente foi construindo o projeto juntos, e hoje a Bruna é uma transcriadora, assim, ela entendeu o processo, que ela dizendo para mim, fala para mim que eu falo para os alunos, para você não se preocupar. Deixa que eu resolvo isso, pode deixar que eu falo para eles como é que é. Sabe? Assim, como ela assimilou. E ela é uma aluna de medicina, né, formada para pensar, né, na prática médica, mas é uma pessoa que, bom, ela é artista também, ela é pinta, ela é um monte eu adoro ela, assim, e fico vendo, né, como isso é verdadeiro, assim, quando você tem esse encontro com a história oral, é um encontro, e, de fato, você tem oralistas natos, né, transcriadores natos, né, uma outra pessoa que eu conheço que é a Nádia também, que você dá pedra, ela transforma em coisas lindas, assim, né, poesia pura, né, que é isso que as pessoas foram falando aqui um pouco também do seu trecho, viu, Marcelo? Muito bom. Então, acho que a Carolina, não sei se a gente conseguiu responder, mas vamos em frente, deixa eu ver aqui. Aí a Márcia, né, nos provoca aqui com relação a falar um pouco mais sobre essa experiência da transcriação que transcende o texto escrito que você mencionou, que é essa ideia do processo transcriativo como um todo, que eu acho que o professor Sebe acabou falando um pouco, né? Esse encontro, acho que a partir do momento que você tem um encontro com a elaboração do projeto, a escolha do projeto, do tema do projeto, né, a definição da comunidade de destino, o encontro, né, com os seus colaboradores, ele já é transcriador, né? A Marcela estava lendo o texto dela, a transcrição, e eu estava dizendo, a Marcela já está transcriando ao ler a sua transcrição, né? Então, é o processo como um todo, ou seja, o nosso encontro com o outro é transcriativo, né? Porque a gente já estabelece conexão, a gente já estabelece interconexão, e a gente vai criando junto. E eu acho que isso também responde um pouco à relação da piscadela, porque na antropologia você tem uma descrição densa, né, dos acontecimentos, das observações, mas tem aí ainda a medida do eu e do outro, né, que a gente também tem, mas isso é muito mais misturado na história oral, eu acho, né? Posso estar falando uma grande besteira, mas eu acho que na história oral é muito misturado, e na antropologia isso é marcado, né? Não é que não tenha mistura, mas isso é muito marcado, o meu lugar e o lugar do outro. E na história oral, acho que a gente se mistura mais, a gente tem um encontro mais amalgamado, assim, do eu e do outro. Se a gente puder falar, né, e comparar, por exemplo, com noções do multiculturalismo, né, que é justamente a forma como a gente lida com essas diversidades, você teria na história oral um multiculturalismo mais interseccional, né, e menos diferenciador, né, menos hegemônico e mais junto, mais misturado. Essa é a minha impressão, tá? E a minha experiência também com os projetos que eu participei, que eu desenvolvi. Deixa eu ver aqui. Pode falar. Tem uma coisa, Fá, eu queria acrescentar, porque eu vi que a Má colocou ali, que ela estava falando da criança. E eu queria aproveitar deixa para falar de uma experiência que eu acho extremamente transcriativa, que é a das leituras dramáticas, né, das histórias de vida. Eu tive uma experiência recente, né, depois de terminar a pesquisa do doutorado, eu fiz uma proposta de aula aberta, né, que foi ministrada em 2018, lá no departamento de História mesmo, e, enfim, ao final, né, da discussão sobre as questões da pesquisa, aconteceram 3 leituras dramáticas, né,
duas que foram de histórias que eu coletei durante o doutorado, e uma foi uma intervenção teatral mesmo, né? Um pequeno trecho de uma peça que se chama A Cobradora, inclusive, do pessoal da Zózima Trupe, vale muito a pena para quem quiser acompanhar, e que tinha uma cena que fazia referência à experiência do aborto, e aí foi incrível, assim, as possibilidades transcriativas que transcendem, né, o texto, elas estão aí, eu acho que basta que a gente tenha espaço, né, e chance de colocar em prática. Eu acho que esse é um exemplo também. Eu não tinha me tocado que era com relação aos exemplos que eu falei da dança. Então, Márcia, nessa experiência que eu acompanhei, o texto dançava. Eu não sei como é que ela fez isso, mas o texto dançava. As palavras dançavam. Uso de recurso literário, eu acho. Eu já vi vários livros infantis em que o vento e a palavra vem, né, na ventania, um pouco desse uso das imagens das palavras e da transcriação, tudo junto, né? A transcriação se apropriando dessas linguagens da impressão literária para poder dar conta daquela singularidade. Uma outra forma também foi a inclusão, por exemplo, ao longo... trabalhou com grupo focal, né? O pessoal da educação trabalha muito com grupo focal para definir os entrevistados e tudo mais, e para discutir um determinado tema. E o tema era violência com crianças, né? E esses meninos escreveram sobre violência de uma outra maneira, eles falaram de uma outra maneira, com quadrinhos, não é? Eles fizeram quadrinhos. E aí, como que eu transcrio? Né? Como que o quadrinho entra na transcriação? E foi muito interessante como essas pessoas usaram esse recurso. Tinha algumas pessoas que, por exemplo, dividiam a folha no meio da narrativa. E a narrativa, a entrevista transcriada, e aí nesse processo que a Marcela explicou super bem, e ao mesmo tempo a transcriação que o próprio colaborador fez na sua própria fala em forma de quadrinhos. Então, uma série de usos, sabe, de imagem, de muitos recursos, né? Muito interessante, assim, a forma como eles extrapolaram essa ideia, né, da transcriação. E foram, de fato, tentando colocar no texto e ali para o leitor, levaram a sério muito aquela frase do professor, né, que para mim é muito impactante, que é reconstruir a atmosfera, não é? E olha que não é fazer acontecer de novo do mesmo jeito, mas é constituir, fazer com que o outro sinta um pouco da atmosfera da entrevista. Eu acho isso lindo, assim, e ele fala disso, né? O professor sempre fala disso, né? A transcriação, ela deverá promover isso, né? Reconstruir, né, a atmosfera do momento da entrevista. Fazer com que o leitor sinta um pouco da emoção, né, e da vida e daquele momento narrativo que foi experienciado por nós, né? Acho isso maravilhoso. E aí vem, então, a pergunta do William, né, que é: quando as narrativas são de experiências tensas, violentas, hostis, e que ao narrar as emoções afloram, sugestões de como dar encaminhamento na transcriação? Posso falar? Bom, falamos junto, hein, professor? Mas o senhor tem prioridade, porque o senhor sabe muito mais do que eu. Não. Bem, a ideia básica é ver o gênero de história oral, o gênero aqui não no sentido de enquadramento, mas de encaminhamento da proposta. Nós temos história oral de vida e temos história oral testemunhal. No caso dessas situações traumáticas, nós quase sempre vamos nos referir a pessoas que estão envolvidas diretamente numa situação de violência ou que implique uma emoção expressiva, não é?
Então, no caso, quase sempre recomenda-se que seja feita uma trajetória da vida da pessoa, no estilo de história oral de vida, e com uma ênfase na proposta traumática. Agora, quase sempre, lágrimas, tensões, respostas raivosas podem acontecer. O nosso papel é dar estrada para que isso aconteça dentro de uma condição explicativa, lógica, e não apenas de um protesto, etc. Estímulos como, por quê, quais as razões, que outras possibilidades teriam, seria uma forma de assim, permissão de continuidades. É um pouco esse o nosso papel nessas situações, não é? E não é de contestar simplesmente. Por exemplo, e eu gosto muito dessa pergunta, William, quando a gente vai entrevistar um torturador, eu não tenho que concordar com eles, mas eu tenho que, democraticamente, dentro de uma condição de diálogo, sem a qual a entrevista não se realiza, permitir que haja um desenvolvimento dos argumentos do outro, certo? Não é ser solidário a ele, mas é fazer as perguntas que permitam explicações, que conduzam a um diálogo, que, afinal, é a razão da entrevista. Só vou fazer um pequeno acréscimo, porque quando eu penso na pergunta do William, me vem muito a questão textual, né, dos recursos que são, a gente quando fala parece muito simples, né, mas a pontuação ela é essencial para dar conta desse tipo de registro dessas experiências. Inclusive me ocorreu o próprio uso das letras maiúsculas, né? Hoje em dia, que tudo acontece remotamente, se você está num chat, alguém manda tudo em caixa alta, já vem alguém, para de gritar, porque você está tentando transmitir ali, né, esse impacto do falar alto com essas letras em maiúsculo, que é um recurso extremamente simples, mas que tem esses vários significados, né? E para transcriação, eu acho que a gente pode usar e abusar desses recursos, né? Fá, não estou te ouvindo. E se preparar para a conferência, porque não são fáceis essas conferências. São muitos momentos que você vai experienciar com esse colaborador nesse processo aí, com essas narrativas. Aproveitando o tema, eu vou fazer a pergunta da Vanessa. Boa noite, Marcela. Como foi transcriar as experiências de mulheres que abortaram? Como é deixá-las sem as marcas da visibilidade que poderia dar o reconhecimento público dessas experiências? Oi, Ivan, boa noite, saudades. Bom, para mim, nesse caso, foi me basear exclusivamente naquilo que elas decidiam, né, em relação ao texto. Então, eu fiz uma transcriação já buscando retirar aquilo que na minha concepção pudesse identificá-las, mas aconteceu em várias, né, eu entrevistei 13 mulheres, e eu posso dizer que em mais da metade a minha transcriação não foi suficiente, né? Nesses retornos foram solicitadas novas adaptações, escolhas, né, que para essas pessoas fazia mais sentido, e eu, obviamente, acatei cada uma das recomendações, e assim os textos foram chegando ao seu formato final gradativamente. Acho que uma das coisas também que está
que preocupou o William, e a gente tem a ver com essa questão que a Vanessa levantou, é com relação da exposição dessas pessoas, né? Tem projetos que é negociado e essas pessoas querem falar, que são os projetos testemunhais, não é? Com plataformas políticas, e as pessoas querem aparecer e precisam falar sobre isso, não é? Tem um projeto lindo que chama Apolônias do Bem, não sei se vocês já ouviram falar, que é um projeto de dentistas. É um dentista, o Fábio Bibancos, que criou uma ONG, né? E um dos projetos chama Apolônias do Bem, e eles trabalham um ano reconstituindo a arcada dentária de mulheres que sofreram violência doméstica, né? Passaram por algum tipo de violência. E aí tem a narrativa delas, elas contando antes, né, como que elas viveram, por que elas estavam ali naquele projeto, e elas falam abertamente da vida delas, e depois aparece todo o processo, né, de reconstrução e de cuidado dentário, e no final elas têm um make-off super bonito, e aparece elas antes e depois. É lindo o projeto, maravilhoso. Mas aí tem essa função, né? E quando a gente está com projetos, como, por exemplo, a Suzana aqui no chat lembrou, não é, do Augusto Ileia, né, em que a gente não pode evidenciar no texto transcriado quem são, de fato, essas pessoas, né? Como fazer isso? Acho que essa é uma dúvida, né, que todo mundo tem, e quem trabalha, por exemplo, na área da saúde, vive o tempo inteiro se deparando com essas questões, né? Ou por imposição do comitê de ética, né, ou por não aceite mesmo das pessoas de darem seus nomes e de falarem abertamente sobre suas vidas, por escolha, né, do colaborador. Queria ouvir um pouquinho. Bem, eu acho que, além da questão da história oral de pessoas anônimas, ou seja, a história deve ser contada, mas, evidentemente, há todo o critério de proteção da pessoa que faz com que a gente tome determinado cuidado. A minha preocupação maior aí é na história oral instantânea, ou seja, nessas transmissões ao vivo, onde a pessoa, no impulso da fala, acaba dizendo coisas que, eticamente, a gente deve tomar cuidado, até dar nome de lugares, de pessoas, indicar situações que podem, mais tarde, causar problema à própria colaboradora ou colaborador, não é? Eu acho que eu ando muito reticente com essas exposições públicas imediatas, não é? Uma das coisas que eu mais gosto da história oral é o tempo da história oral. É o tempo da produção do texto, é o tempo da negociação para autorização. Isso é muito precioso. Eu aproveito essa questão para deixar isso também aberto. De fato, é uma questão importante, porque a gente está nesse momento, né, onde as pessoas estão falando o tempo inteiro e contando sobre suas histórias e abrindo suas casas, né, cada vez mais, e a gente não sabe muito, mas também tem o efêmero disso, né, professor? Às vezes algumas coisas ficam gravadas e ficam ali, né, depositadas em algum curso, em algum site, mas muita coisa se perde também, né? Ao mesmo tempo que tem muita revelação nesse sentido, tem também muita efemeridade, assim, some-se, né? É tanta gente falando que isso acaba sumindo, né? Porque a gente não encontra mais. Eu vi uma história, não sei quando isso fica... Isso é registrado por alguém, extra live, né? E isso começa a circular aí nos WhatsApps, nas redes sociais, com trechos. Isso é uma coisa que a gente precisa se preocupar também. Acho que isso é importantíssimo. Diz respeito a...
E só uma coisinha, a partir disso que vocês falaram, né, desse momento e todas essas características, vou colocar como uma pergunta, né, porque eu também não tenho essa resposta. Mas como ficaria a transcriação em relação a esse tipo de ajustes, né, que essas técnicas, tecnologias estão possibilitando, porque a transcriação ela depende de um tempo muito estendido, né, e essa possibilidade de devolver um resultado incompatível com propostas em que, né, os registros são muito rápidos e a sua publicização também, né? Então, sim. E a transcriação, como seria? São muitas questões, né? Que a gente vai ter que começar a lidar com isso. Embora isso não seja, né, história oral, no sentido que a gente está falando aqui de ter o projeto e tal, mas acho que isso nos diz respeito, né? Porque eu acho que tudo que é narrativa, que é história de vida, né, que são pessoas falando sobre suas experiências, nos mobiliza, né? Então isso nos diz respeito também, pensar sobre essas questões. Muito, muito importante. Olha, queria ficar a noite inteira conversando com vocês, mas são 8h18 e a gente vai ter que ir para os finalmente, né? Então, eu queria que a Marcela, né, pudesse fazer um pouco uma fala de fechamento, professor Sebe, para a gente poder fazer esse encerramento, então, com a fala de vocês. Desde já agradeço imensamente, né, a Marcela e o professor aqui juntos. É uma honra para mim estar conduzindo esses ciclos. Nem sei se devia estar aqui, mas estou aprendendo muito com todo mundo, mais e mais, e o pessoal que está aqui nos ouvindo, né, e participando da live. Tem gente que é cativo, está aqui sempre, né, e é um prazer enorme a gente poder se encontrar terça-feira à noite, não é? Todo mundo um pouco cansado. Foi muito legal. Passou rápido mesmo, Suzana. Verdade. Já está acabando essa e já está acabando o ciclo, né? A gente tem que inventar outra coisa rapidamente agora, para a gente continuar juntos. Vamos lá, Má. Bom, eu queria agradecer imensamente, né, a oportunidade de fazer parte desse grupo há bastante tempo já, que me honra demais, e estar aqui com a Fabíola e o professor é incrível poder falar sobre transcriação, que eu acho que é um assunto que me agrada demais falar sobre e trazer à tona justamente na verdade, desmistificar um pouco essa questão da polêmica que gira em torno disso, como o professor disse, é tão simples, né? Mas ao mesmo tempo é algo que muitas pessoas têm interesse, e fiquei muito feliz de poder, nesse momento, tentar trazer essa discussão, né, com vocês. Então, queria agradecer muito a oportunidade, agradecer a todo mundo que apareceu aí para acompanhar um pouco, que fez as questões, enfim, porque isso vai movimentando também as nossas reflexões, né? Muito obrigada, Fá, muito obrigada, professor, queridos, e uma boa noite para todo mundo. Eu também queria agradecer, não é, dizer da alegria de estar com vocês e lembrar que a história oral é um processo, a gente tem que ficar cada dia mais humilde no sentido de aprender com os outros, de ouvir os outros, não é? E menos disputar e mais compreender, não é? E nos situar dentro desse processo todo, que é muito mais do que técnico. Muito obrigado e boa noite. Boa noite. Gente, compreender é tudo, né? Eu recentemente estava ouvindo um amigo falando sobre história oral e literatura e humanização, e ele falava assim que compreender é buscar entender com o coração. Eu acho que é isso mesmo que a gente faz, né? Então, boa noite a todos e a todas. Até terça-feira que vem, uma próxima live. Vai ser sobre colaboração. Vão ser 3 pessoas
do Nel, o Diego, o Diógenes e a Tainá. Eu errei o nome. Yasmin, desculpa. Yasmin. A Tainá foi na live das meninas, da Márcia e da Letícia. E a Yasmin. Estou ansiosa para conhecer o Diego e a Yasmin pessoalmente, assim, no virtual, porque a gente não se conhece ainda, né? Só de escrita. E vai ser muito bom. Espero que vocês venham também, tá bom? Boa noite e até terça. Tchau.